Estamos começando mais um episódio do podcast Beyond Borders, aqui diretamente de Dubai. Eu sou o Rodrigo Paiva, junto com meu colega Gustavo Gonçalves, temos a honra de receber aqui, em Dubai, o nosso querido senador e ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que vai comentar um pouco mais da história dele de vida na política, no setor privado e do futuro. Então, uma conversa bem produtiva e super relevante nesse país aqui, nessa região do mundo, que o setor de petróleo, de óleo e gás é super relevante. Não é isso, Gustavo? É isso aí, é uma ótima oportunidade para a gente falar com o presidente da Petrobras, né? Quem diria que no quarto episódio a gente já estaria falando com o presidente da Petrobras. Muito bom. Então, agradecer, Jean Paul, a sua vinda aqui em Dubai. Obrigado. Vai participar de um evento do Lead Emirates no dia 4 agora, no próximo dia 4 de novembro. Isso. Então, é um prazer ter você aqui, uma honra nossa contar com a sua participação também aqui no nosso podcast e comentar um pouco mais a sua história aqui até agora e comentar um pouco mais do futuro, de coisas do ambiente aqui, de negócios do Oriente Médio, que você conhece tão bem, né? Então, obrigado. Comentar um pouco mais de como você começou sua história. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gustavo. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, desbravando aqui a região para os brasileiros e brasileiras, né? Para os homens de negócio, para as pessoas das empresas brasileiras e também, né? Por que não dizer, porque é muito importante, a gente vai falar sobre isso, vice-versa, né? Quer dizer, os investimentos árabes no Brasil, que são hoje já volumosos, mas que tendem a crescer bastante. Então, eu acho que essa bilateralidade é essencial, e, aliás, é a primeira lição que vocês têm ensinado a todos aí, é que vir para cá achando que aqui só vai encontrar saco de dinheiro disponível para fazer o seu negócio andar certo não é exatamente a receita correta. Esperar a reciprocidade é o mínimo que se pode imaginar do mundo árabe. Que legal. E você qual que é o seu contato? Para começar, até falando de mundo árabe, comentando um pouco da sua história, qual que é a sua primeira experiência com o mundo árabe? Foi como senador? Foi como presidente da Petrobras? Conta um pouco. Não, já vem de bastante tempo, né? Eu tenho uma origem, né? Basicamente, moura, né? Minha mãe, apesar de não ter nascido na França, era filha de um português mouro. Então, assim, já tenho uma ligação familiar com o mundo, né? A religião, tudo isso. Mas, mais recentemente, quando eu nasci no Rio, mas fui para o Rio Grande do Norte há 23 anos atrás e cheguei a ser secretário de energia lá, com a governadora Vilma. E em 2003, quando o presidente Lula fez a primeira missão dele como presidente da República, né, porque ele tinha acabado de assumir o primeiro mandato, ele veio para o Oriente Médio, os países árabes. Caramba. E nós viemos juntos, né? Ele convidou algumas governadoras e governadores, na verdade a governadora era a única mulher da viagem, né? E nós viemos acompanhando, eu e mais um outro secretário de Estado dela, como meio que guarda-costas praticamente dela, né? E aí viemos aqui a Dubai em 2003. Caramba! O primeiro ano, né? O primeiro ano do Lula na presidência. E foram assim os primeiros meses. Eu me lembro acho que era março, abril, uma coisa assim. E a gente veio para cá. Então, e foram vários países, né? Na verdade, incluiu a Síria, imagina. Líbano, na época, estava bastante pacificado. Líbano, a própria Síria, a gente teve lá com Assad e tudo isso. Depois acho que foi Dubai e Abu Dhabi, Arábia Saudita. Tivemos na Líbia e na Argélia. Argélia e Líbia, né, mais ou menos nessa ordem. Então foi uma viagem bem emblemática, porque o presidente passou um recado importante para o mundo árabe. Naquela época já, a primeira movimentação internacional dele como presidente da República foi justamente o mundo árabe. As pessoas não lembram muito disso, mas foi bastante relevante, um recado bem interessante de abertura de negócios aqui. Me lembro que havia ministros presentes nessa missão e foi ali que também se começou a plantar uma consolidação maior dessa questão das exportações de proteínas para cá. Era o ministro Furlan, se não me engano. Ele é chairman do Lead Global. Exatamente. Pronto, exatamente. Ele pode atestar isso. Ele estava como praticamente head da delegação, né, na parte econômica, e foi muito importante aqui em Dubai, a gente ali no Jumeirah, fez uma grande exposição brasileira. Foi a primeira vez que teve uma exposição de produtos assim, que eu me lembre, não tinha notado antes, tivesse ocorrido isso. Então, nessa época, foi bastante emblemático e importante essa primeira viagem. Depois eu fui interagindo aí, tanto na época da consultoria, né? Depois eu voltei
tive 30 anos em consultoria de petróleo e gás, então tive muita relação. Na época que eu fui estagiário, a primeira vez que eu fui para a Petrobras foi como estagiário, né? Lá no final dos anos 80, então eu nem tive contato com... Nós fizemos contrato na Líbia, contrato na Argélia, Mas contrato essa no época Iêmen. do estágio aí, você ainda estava no Rio ou já estava... Estava no Rio ainda, antes de ir para o Rio Grande do Norte, logo depois da faculdade, ali no finalzinho da faculdade, eu fiz esse estágio na área de Direito da Braspetro, que era a empresa da Petrobras que era encarregada das atividades internacionais. A empresa que inclusive descobriu o quinto maior campo de petróleo do mundo até hoje, né? Que é Majnun, um campo no Iraque. Então isso aí eu acho que é um ponto importante destacar, assim. Então, lá, há quantos anos atrás, a Petrobras descobriu... Nos anos 70, meados dos anos 70, houve lembra-se, o Brasil era um país importador de petróleo. Ele importava tranquilamente mais de 60% do petróleo que precisava. Não tinha bacia de Campos ainda, na grandiosidade que teve depois, e muito menos pré-sal, essas coisas, não tinha nada disso. Então você tinha que buscar, uma das orientações na época foi que constituíssem um time de elite, na verdade eram 250, 300 pessoas da Petrobras, na creme de la creme da Petrobras, geólogos, geofísicos, engenheiro de reservatório, engenheiro de petróleo, advogado, economista, tudo, para fazer expedições de exploração de outros horizontes fora do Brasil. Então, na época, a primeira fase da Braspetro foi o mundo árabe, justamente. Ela veio para lugares onde o Brasil tinha comércio. Você vai se lembrar que tinha outro subsidiário da Petrobras, chamava-se Interbras, que fazia trading. Era uma trading da Petrobras. Então, ela trocava óleo, recebia óleo e exportava Passats, que eram conhecidos como os Basats iraquianos. Iraquianos. Uma das coisas que exportava, mas também exportava armamento, exportava café, uma série de coisas. A Interbras fazia esse negócio, óleo com commodities brasileiras, ou mercadorias brasileiras. E a Braspetro fazia exploração do petróleo em terras estrangeiras, digamos assim. E nessa época, no meados dos anos 70, a Petrobras achou um campo de petróleo gigantesco, que até hoje, como eu digo, é listado no ranking dos top 10, top 10 campos do mundo, né? Ghawar é o primeiro, na Arábia Saudita, e lá pela sexta, sétima posição está lá Ghawar, como é que eu disse? Majnun, campo de Majnun. E na época da guerra Irã-Iraque, Saddam Hussein, na época era um líder, digamos, trabalhado pelo Ocidente, amigo do Ocidente, dos Estados Unidos e tudo isso, e ele programou a guerra. Então ele chamou a Petrobras e outras empresas também, mas a Petrobras era a principal, que tinha descoberto aquele campo gigantesco no sul do Iraque, e disse, olha, vou fazer uma guerra aqui, vocês vão ter que tamponar os poços, e como não sei como é que vai ser essa guerra, eu vou indenizar vocês. Indenizou de fato com bom dinheiro, justo inclusive, e vocês tamponam isso aqui tudo porque vai ficar uma guerra que, enfim, não vai dar para produzir. Você não sabe quando para. E esse dinheiro é que serviu para a Petrobras, para a Braspetro se capitalizar para outras novas fronteiras. Então foi aí que eu entrei já na segunda fase, que era o emprego desse investimento, desse dinheiro que entrou do Iraque. Aí já foi Norte da África, Líbia, Argélia, Colômbia, Estados Unidos, Golfo do México, que é a offshore ali do Golfo do México, o Mar do Norte inglês, o Mar do Norte norueguês, e alguns países da África, incluindo Angola e depois Nigéria. Então, Japão, então só para ficar claro para mim aqui, a Braspetro então descobriu um dos 10 principais poços de petróleo do mundo, lá na década de 70. Isso, exatamente. E era o objetivo mesmo, porque a ideia da Braspetro era conquistar reservas fora do Brasil, já que, no caso, no Brasil ainda não tinha sido descoberto os grandes campos da bacia de Campos, Marlim, Albacora, essas coisas todas, não tinha ainda. Isso foi mais na década já meados de 80 para frente. E o pré-sal já anos 90 para 2000. 90 para frente. Então, caramba, então o ponto-chave da história da Petrobras foi aqui no Oriente Médio. Pouca gente sabe, acho disso. Pouquíssima gente sabe disso, é um sucesso grande. A Petrobras é muito reconhecida no Oriente Médio em geral. Verdade. Né? Então, assim, eu mesmo como presidente da Petrobras agora, nos 15 meses que eu ocupei, a gente teve um trânsito muito facilitado pelo fato da Petrobras ser reconhecida, ter uma imagem muito positiva. É claro que o Oriente Médio, como todos sabem, não tem
uma atividade offshore muito desenvolvida. Você não tem muita necessidade de ir para o mar, embora alguns países, como o Kuwait, por exemplo, para a Arábia Saudita, já esteja fazendo isso. O Catar, as reservas são no offshore, o Catar de gás, né? Reserva de gás, que, aliás, a Petrobras, na época, inclusive desistiu desse contrato, o Bloco 5 do Catar, onde hoje é a grande reserva de gás do Brasil, do Catar. A Petrobras deixou de assinar esse contrato na minha época de estagiário lá. Caramba. Era o Collor, né? O Collor 91. Ele disse, não vamos assinar, sei lá o que houve lá. Um dia chegou uma ordem lá para a gente não assinar esse contrato, depois acabou sendo assinado com outras empresas e hoje virou a grande receita do Catar, né? Quer dizer, era para a gente ter sido sócio dessa reserva e a gente perdeu essa chance. Então tem várias histórias interessantes, né, de Oriente Médio, da verdade. Petrobras no Oriente Médio que as pessoas não sabem. E hoje, assim, a Petrobras tem esse reconhecimento muito grande. As estatais árabes aqui, ADNOC, Aramco, KPC, né, elas olham muito para a Petrobras como uma referência, uma parceira. Né? No processo, claro que aqui é diferente, a natureza das National Oil Companies aqui do Oriente Médio é diferente da nossa. A nossa foi feita para buscar petróleo, em busca de um recurso que não existia, que não estava comprovado, e um enforcement de soberania muito veemente, né? E a daqui, antes disso, né, a história do petróleo, foi uma reação ao processo de descoberta de reservas que praticamente criou esses países, né? O país Kuwait, por exemplo, é um país que é em cima de um campo de petróleo. Foi criado artificialmente ali em cima daquela reserva de petróleo na época das Sete Irmãs. A reação dos governos locais à época, né? Tanto os sauditas quanto os demais povos, ao domínio das Sete Irmãs é que levou à criação não só dos países, num primeiro momento, como das suas estatais depois. E aí você vai ter a crise de 73 e 79, que em meio a outras coisas, como guerra de Yom Kippur, Israel, todos esses conflitos usuais que a gente até hoje vive, mas também estava por trás disso a geopolítica do petróleo, grandemente, fortemente. Gaddafi, por exemplo, que foi o cara que iniciou um movimento de subida dos royalties, né, do petróleo, os ganhos estatais, junto a uma empresa que nem era uma das Sete Irmãs, era a Occidental, na norte da Líbia. Ele deu aquele trato ali, subiu o ganho do governo, e aí os outros países da Península Arábica olharam e falaram, esse negócio que o pessoal está produzindo aqui, estão me dando só a metade, um rachuncho aqui da coisa, mas pelo jeito o mundo inteiro está rodando em cima disso. Eu vou dar uma subidinha aqui para ver o que dá. Aí deu 73, choque do petróleo primeiro. Depois 79 é um choque muito maior, né? Na verdade, aquilo foi um choque de preço, um choque de soberania, digamos assim, para recuperar a grande parte da receita que gerou um mundo árabe rico, né, digamos assim, que hoje existe aqui por conta da receita do petróleo. Então, o petróleo está por trás de tudo isso que a gente está falando aqui. E você já experimentava isso na sua época de estagiário na Petrobras? Eu acho assim, não sou tão velho assim, né? Espero, mas eu acho que eu meio que vi esse negócio todo acontecer, né? Eu não vi a primeira parte, que a década de 70 eu ainda era criança, mas estava no colégio, mas acompanhei aquilo ali, longe de Jornal Nacional. Mas depois acho que eu passei a viver esse negócio todo. E no Brasil a gente teve, em paralelo a isso, uma revisão geral também da nossa situação, porque a gente era um monopólio total desde a década de 50, Getúlio Vargas institui o monopólio estatal do petróleo e a Petrobras como sua executora única, e nos anos 90 resolve-se abrir todos os setores, não só de petróleo, abrir todos os setores ao investimento, não se chamar nisso privatizar a empresa ou privatizar a Eletrobras, a Petrobras, não aconteceu isso, mas aconteceu uma abertura a outros operadores e a outros investidores. Então nós tivemos aí, a partir de 97, que é a lei 9478, a abertura do setor de petróleo, como também telecomunicações, eletricidade e tal, tudo isso. E nesse momento, o papel da Petrobras, não é que ele deixe de ser tão importante, ao contrário, eu acho que ele ficou ainda mais importante. Porque, ao contrário do que se imaginava na época, dizer, a Petrobras vai se perder agora, porque vai entrar tanta gente, essas empresas são muito melhores do que a Petrobras e tal. E nada disso verificou. A Petrobras continuou sendo a líder em offshore, continuou estando à frente das suas concorrentes no ambiente brasileiro e até fora, em alguns momentos em Angola, em outros lugares, Colômbia, agora com descobertas de gás importantes, Golfo do México, Mar do Norte inglês. Tivemos sucesso em vários lugares, mas principalmente no Brasil, nós transformamos o Brasil, nós que eu digo Petrobras, os brasileiros do Brasil, transformamos o Brasil, que era um país altamente dependente de petróleo, altamente importador, absolutamente importador, num país exportador de petróleo. Nós hoje exportamos mais do que o Kuwait exporta. Imagina. Mesmo? Hoje nós exportamos mais de 1 milhão de barris dia
de petróleo. Portanto, nós somos mais exportadores que o Kuwait, que é um dos fundadores da OPEP. Caramba. Então, assim, não uma tinha- transformação completamente diferente do que era nos anos 70 e 80. Pô, e vendo, você contando essa história pra gente, eu tô aqui há 3 anos, o Rodrigo um pouco mais, 9. 9 para 10. A gente percebe no dia a dia que o árabe, de uma forma geral, gosta muito do brasileiro. A gente é muito bem recebido aqui. Muito fala por causa do futebol, né? Que via muito jogador de futebol, treinador pra cá. E eu, pegando essa sua fala, eu acho que deve ter muito também dos profissionais da área de petróleo e gás que vieram pra cá, porque a gente conhece muita gente Isso. aqui que trabalha e é referência nesse segmento, né? Tem, é verdade, Gustavo. Diante dessa década de 70 que eu falei, já as grandes construtoras, Mendes Júnior, Odebrecht, todas já tinham fama de boas construtoras e parceiras importantes. Houve também esse período de importação, por exemplo, de veículos, né? Esse negócio do Passat, que eu estou brincando do Basat, né? Era um Passat que até hoje os mais velhos vão lembrar do Passat iraquiano, era um Passat branco com um banco Grenar com ar-condicionado. Um carro que a gente não tinha no Brasil. Na época você não tinha esse luxo no Brasil. Então o cara que tinha um Passat iraquiano no Brasil era top de linha, entendeu? Esse carro vinha para cá. Armamentos, como eu disse, commodities como café, outros produtos agrícolas, não vinha ainda proteína, nada disso, mas não tinha essa coisa toda, esse fluxo todo. Como eu disse, o Furlan começou esse processo mais intensamente a partir dos anos 2000 e tanto, mas havia uma boa fama do brasileiro, não só como um cara que um país que não estava ligado necessariamente a um eixo entre União Soviética na época da Guerra Fria e pós-Guerra Fria e Estados Unidos, como também um pessoal que podia, para você ter uma ideia, nós da Braspeto, na época Petrobras Internacional, nós fomos convidados pelo Qatar, nesse negócio do Bloco 5, a fazer o contrato oficial do Qatar para nós mesmos assinarem com o governo do Qatar. Quer dizer, o governo do Qatar não quis assinar com um escritório de advocacia americano, londrino, o que fosse, para fazer a minuta base do contrato de concessão deles. Não, pediu a Petrobras, na verdade não contratou, não precisava, pediu que nós fizéssemos a minuta baseada no direito internacional do petróleo, nas outras minutas de outros países, e eu fiz parte dessa equipe, de 2 pessoas, na verdade, era eu e o meu advogado sênior, que elaboramos o contrato oficial do Qatar, que é o que está lá hoje, vigindo. É o que está vigindo. Quem fez fomos nós, brasileiros. Então você vê um contrato soberano, estou falando da concessão oficial do Bloco 5, que é hoje o que sustenta o Qatar, tá? Esse contrato foi feito, e eu disse isso ao ministro Al-Kabi, que ficou nosso amigo agora recentemente, ele disse, cara, me manda uma página, eu tenho as páginas anotadas desse contrato, vou mandar, ele vai botar no museu lá da Qatar Energy. O contrato de concessão O oficial do Qatar foi feito, a versão original foi feita pelo departamento jurídico da Braspeto, Petrobras Internacional, lá final dos anos 80, 89, por aí. Bacana. E acabou que nós não assinamos, como eu disse, o Collor não quis que assinasse, houve algum problema lá qualquer, nós resolveram dar para trás. E aí depois acho que foi a Total que assinou, francesa, e hoje em dia é a Qatar Energy, depende disso. Na época chamava-se QGPC, Qatar General Petroleum Company. Mas enfim, essa é o balanço, né? Esse é o processo que a gente... O Passat iraquiano, hoje ele é peça de colecionador no Brasil, assim. Eu acho que sim, né? Você sabe, né? Quem carro tem conhecidos. O Passat iraquiano é um carro de luxo. Você não acha e acha caro. Raridade, Não acha, porque ele era feito para exportar, né? Quem tinha um desse era porque tinha de alguma forma um contato, alguma coisa na Volkswagen, alguma coisa, que saía lá Depois eu acho que até saiu uma versão para o mercado brasileiro e tal. Mas enfim, esse comércio faz de muito tempo, vem de muito tempo, essa boa recepção do brasileiro não é à toa. E aí tem essa história do futebol que você falou. Você vai lembrar que quem começou isso foi inclusive o Kuwait. O que a gente hoje vive é completamente diferente daquela época. Quando o Kuwait foi um dos primeiros países aqui do GCC Countries, né, do Golfo, que meio que se aventurou Europa afora e mundo afora como compradora. Então, me lembro dos anos 80, se fala, os kuwaitianos estão comprando os clubes de golfe, os hotéis de luxo, tudo da Europa, os kuwaitianos estão arrematando. Eles realmente começaram a sair daqui, usar aquele dinheiro para investir, e eles compraram redes de postos de gasolina, por exemplo. Porque eles disseram, olha, eu tenho minha estatal, eu produzo petróleo, eu não consumo praticamente nada, o Kuwait consome um mínimo perto do que ele produz de petróleo.
Como é que eu vou controlar o outro lado? Quem compra de mim é que se apodera da margem. Porque quando houve a estatização das reservas e as estatais foram criadas aqui, as 7 irmãs não deixaram de existir, você se lembra, né? Então elas continuaram existindo. Mas do que elas passaram a viver? De comprar o óleo cru aqui, refinar na ponta, ou nos Estados Unidos, na Europa ou no Japão, e vender nos postos de gasolina de lá. Então, margens duas vezes. Margem refina e margem de... Desculpa te interromper. Só para alinhar com a audiência, as 7 irmãs. Quem que é as 7 irmãs foi um apelido que se deu na época, nos anos 50, 40, antes daí, que foram empresas que foram criadas... algumas vieram do monopólio da Standard Oil, que foi quebrado, que foi o Rockefeller que fez isso antes do petróleo ser usado em automóveis. O Rockefeller nunca teve um posto de gasolina, mas criou a Standard Oil, que era para vender basicamente querosene de iluminação, né? E aí ele teve um monopólio, ele criou, porque o óleo era produzido, o refino era muito ruim, então o óleo de iluminação, um estourava, o outro fedia demais a casa das pessoas, cada um tinha um padrão, porque você puxava óleo de campos diferentes, os óleos são diferentes, eles davam efeitos diferentes no lampião. O Rockefeller fez a primeira forma de refinar o óleo para meio que padronizar o óleo, por isso que se chama Standard Oil. Standard Oil, ele dizia, a propaganda dizia, o meu óleo não explode, não fede, não, ele é sempre o mesmo padrão, ele é um Standard Oil. Essa Standard Oil dominou o mercado americano, até que chegou um momento, o governo americano quebrou esse monopólio via antitrust, lei antitrust, ordem antitrust, é famosa essa história, né? Quebra do monopólio da Standard Oil, e a Standard Oil virou várias empresinhas pequenas, enormes, mas cada uma. New Jersey, por exemplo, teve é uma Standard Oil New Jersey, a Califórnia era outra, e cada um criou a sua. E a Esso, por exemplo, é decorrente disso. A Esso nada mais é do que SO, Standard Oil. Né? De novo. Mas não podia chamar Standard Oil, então botou Esso. Né? E depois virou Exxon, porque nem o SO eles deixaram, porque eles acharam sacanagem você. Então eles teve, lá nos Estados Unidos você vê que é Exxon. No resto do mundo é Esso, que deixaram. E aí tem outras. Aí a Gulf nasceu da descoberta de Spindletop lá do Texas. Depois tinha a Shell, que em paralelo à história da Standard Oil vivia a Shell, que é a Royal Dutch Shell, e a BP, que era Persian, não sei o quê, que era do Irã, lá no Irã, os ingleses no Irã. Lembrando que os países, a Inglaterra, França e tal, todos tinham o mundo árabe aqui, todo era protetorado deles, quando não colônia. Então as primeiras empresas que descobriram petróleo nessa região foram essas empresas. Eram empresas, na verdade, ou da Europa ou dos Estados Unidos. E as 7 irmãs foi quando chegou num momento em que 7 empresas dessas, ExxonMobil, Chevron, etc., BP, Shell e mais uma e tal, Gulf, dominaram o mundo do petróleo. Então, eles compravam o commodity região. No primeiro momento eles detinham as reservas, porque os governos árabes estavam ali recebendo metade, era um acordo de parte a parte. Depois eles tomaram as reservas, foi aí coisa de 73, 79 e tal, foi um movimento todo. Elas ficaram depois só com o chamado downstream, que é a venda do petróleo no mercado consumidor. Voltando para a história do Kuwait. Quando o Kuwait, aí é o oposto, esses caras começam a crescer e as empresas que vendiam gasolina em posto de gasolina, as Esso da vida, estavam tendendo a assumir, porque não tem mais acesso a óleo, os caras tomaram isso aqui. Aí o mundo que fez, para resumir muito a história, aconteceu um consenso entre essas coisas. Eu compro de você e eu vendo no meu mercado. Eu tenho minha refinaria, etc. e tal. Essas empresas dos Estados Árabes e demais exportadores começaram, no entanto, também a desenvolver seu parque de refino. Começar a comprar refino, porque você, em vez de carregar 10 correntes de produto final, você carrega o óleo uma vez só num tanker, chega lá em Texas e abre em vários produtos e distribui para o mercado final. Japão, a mesma coisa, Europa, a mesma coisa. Refinarias normalmente se localizam próximo do mercado consumidor e não ao lado do poço, que não faz sentido nenhum. Tanto que você não vê uma refinaria do lado de um campo de petróleo árabe, né? Você vê ela no porto, já para despachar produtos, já por outra necessidade. E o Kuwait, voltando, foi o primeiro país árabe que começou a comprar ativos na Europa, tanto que lá você vê, tem uma rede de postos até hoje, chamada K8. Já viu essa K8? K8. Pronuncia K8 em inglês. Q8. Q8. Nada mais é do que a KPC, era a rede da KPC, a marca Q8 é Kuwait. Q8.
Então, Interessante. interessante, né? Muito bom. Então, ela começou a comprar ativos no mercado final. Aí, mas por que o Kuwait sumiu? Porque aí teve a guerra. O Saddam fez. Não é a guerra que a gente já falou, é outra, né? Já. Que é a verdadeira invasão do Iraque ao Kuwait e o incêndio dos poços, que meio que crippled, né? Danificou o Kuwait por 10 anos. Então, você vê que hoje o Kuwait, dos países que a gente está aqui falando, digamos, é o que mais ficou atrasado hoje em relação aos outros, política externa, investimento em outros lugares, porque ele ficou prejudicadíssimo pela guerra, né? Então ele foi muito prejudicado pela guerra. Mas no começo, Parreira, Zagallo, voltando ao futebol, esses caras todos, onde começou a aparecer, na década de 80 o cara já lembra disso, quem é da década de 90 lembra disso, que o kuwaitiano começou a aparecer no futebol mundial. O Kuwait foi o primeiro país que começou a aparecer. Aí ele some com o negócio da guerra e entram os outros. E aí entra Dubai, com todo o processo de substituição do petróleo como dependência e tal, em relação a Abu Dhabi, a história toda que vocês conhecem, a gente conhece. Dubai teve uma necessidade de desenvolver uma metrópole no meio do deserto para compensar o fim das reservas de petróleo que ela tinha. Embora sejam Emirados não concorrentes diretos, não faz parte do mesmo país, né? Que colaboram, e a capital, inclusive, é Abu Dhabi, não é Dubai. Dubai tinha que também dizer, pô, tudo bem, mas eu vou precisar viver de alguma coisa, senão eu vou ficar na aba de Abu Dhabi a vida inteira, né? Então ele começou a desenvolver há muitos anos, com muita paciência. Outra coisa que é preciso conhecer do negócio com o árabe. Essas pessoas são pacientes, elas têm tempo, talvez nem tanto quanto o chinês, né? Mas talvez assim, próximo do chinês, seja o povo mais paciente, mais tranquilo. Você não vai tirar o cara do sério, ele tem o tempo dele. O avô dele provavelmente viveu numa tenda do deserto, com um camelo do lado, procurando água e sombra. Então é um cara que ele não vai se estressar com você, ele não vai entrar na tua. Então você com a sua metrópole paulista, nova-iorquina, etc. Esquece, cara. Você acha que o brasileiro entende isso ou não? Como você... Acho que ainda não, mas eu não acho que é difícil de entender, não. Acho que não é uma coisa complicada demais. Da mesma forma também para eles entender a gente. É complicado, Porque o mundo em geral, né, a pessoa que não é tão informada, ela tem no Brasil como uma espécie de... Ou é um país subdesenvolvido, em desenvolvimento, cheio de problemas, violento, com criminalidade nas cidades, etc e tal. Ou é um país de jungle, de selva, né? É um país selvagem, que esse é o mais ignorante que todos, né? Que é o Simpson com o macaco na cidade. Mas... fora isso, cara, o conhecimento sobre o Brasil também é muito pequeno. Então, da mesma forma, o árabe, quando ele vai para a América Latina, já generalizando um pouco, que é melhor, o investimento ainda tem sido, na minha opinião, eu comentei isso várias vezes com dirigentes da Aramco, da ADNOC, na interlocução com o presidente da Petrobras, que nós precisávamos fazer um entendimento maior de integração de alguns negócios. Porque as pessoas ainda chegam aqui, no mundo árabe, com uma expectativa, como eu disse, de encontrar um saco de dinheiro, um bobão para me investir no meu negócio dos sonhos, que não é verdade, sem perguntar para que é dinheiro, como se o árabe não tivesse preocupação com o dinheiro, que não é verdade. E, da mesma forma, o árabe também nos vê assim, como um cara que, lá vem um cara bater minha carteira, lá vem um picareta aqui e tal. Então você tem que fazer um processo que tenha uma estratégia, que o árabe veja no negócio com o Brasil um negócio para ele também. Não só de rate of return, não só de retorno do negócio, mas uma coisa de estratégia. Não, eu vou me posicionar na América Latina para fazer isso, e eu vou investir lá, mas esse cara também vai investir aqui. Porque veja bem, esse mundo árabe, ele também, e muitas vezes, esses caras devem olhar para eles mesmos e dizer assim, caramba, nós estamos com os dias contados, porque o petróleo vai acabar por bem ou por mal. Ou vai acabar porque a reserva acaba, né? Ou, mais provavelmente, vai acabar porque será substituído. Já dizia o Sheikh Amani, a era do petróleo, como a idade da pedra, não vai acabar por falta de pedra, e sim porque trocaram a matriz. Então você vai trocar a matriz e ainda vai sobrar petróleo. Não é que o petróleo vai acabar. O uso do petróleo é que será substituído gradualmente, ao longo dos próximos 50, 60 anos, por outras matrizes, como já está sendo. E aí esses caras vão se ver mais ou menos na história como Dubai se viu antes. Mas o que eu faço agora? Você acredita que a matriz... É fato que essa matriz de petróleo, dependência do petróleo, vai mudar?
Com certeza. Como 2 e 2 são 4. Não há dúvida nenhuma. Isso aí, quanto a isso, não há mais dúvida nenhuma. Havia uma dúvida sobre o chamado peak oil, né, que é quando o óleo atingiu o seu pico de consumo, e ele sempre se regenerou, né? O petróleo tem uma habilidade de se regenerar historicamente, né, muito grande. Então, desde o primeiro momento, você vê, desde que acabou o querosene, lembra que eu falei do querosene iluminante? Quando o Rockefeller teve o monopólio quebrado e o querosene iluminante era o óleo, era o substituto do óleo de baleia, era o óleo de petróleo, o rock oil, né? Petroleum, né? Uhum. Condenou-se, já se disse, acabou. E inventaram a lâmpada. Thomas Edison foi lá e inventou a lâmpada. Pronto, petróleo acabou. O preço caiu a recordes históricos. Logo em seguida surge o automóvel a combustão, né? Se lembra que o primeiro automóvel criado foi um automóvel elétrico, né? O mundo, de alguma forma, a geopolítica e os interesses econômicos levaram a humanidade a consumir energia líquida na forma de combustíveis. E aí o ciclo do petróleo estourou, né? Aí brigou todo. E quantas vezes, desde a década de 80, as pessoas ouviram: o petróleo vai acabar, o petróleo vai acabar, não tem mais reserva no mundo, agora só a Arábia Saudita que vai, agora só tem Venezuela, Brasil. Aí vai os Estados Unidos descobre lá e volta a ser o maior produtor de petróleo hoje do mundo. Não é a Arábia Saudita, é os Estados Unidos. Do shale, né? Lá do petróleo de xisto, lá do fracking, aquela coisa super polêmica lá, mas que para eles é mais seguro do que ficar aguentando ainda exército e tal, se bem que eles bancam os dois, né? Mas eles têm muito mais tranquilidade hoje, tanto que os conflitos do Oriente Médio mudaram de matiz, né? A coisa era muito mais grave quando você dependia integralmente das reservas sauditas e árabes em geral. Verdade. E agora nem tanto. Né? E agora a transição energética, por exemplo, para a Europa, é uma questão de vida ou morte. Você viu que essa questão da Ucrânia, do gás da Ucrânia, essa mesma que decretou, disse, olha, agora ou nunca, ou a gente muda a matriz, ou a gente vai ficar dependendo de Rússia, Ucrânia, ou coisas mais distantes ainda e mais instáveis no futuro. Então, assim, transição energética é uma realidade. O mundo, a próxima era, não é uma era de alguma coisa que vá substituir o petróleo diretamente. Às vezes, mas então, Jean, o que vai substituir o petróleo? Porque o carvão, a lenha foi substituída pelo carvão, o carvão foi substituído pelo petróleo. O que é a próxima coisa? Qual é o próximo... a próxima panaceia energética é o quê? Não tem. A próxima panaceia energética é a energia local. É um outro conceito. Ao invés de ser uma coisa, é um conceito. Você vai ter que produzir energia o mais localmente possível. O que quer dizer isso? Se você tiver um celular que com luz, não só solar, com luz, carrega, você já está fazendo sua parte. Se a sua casa for autossuficiente, com energia solar ou qualquer outra coisa, você já está fazendo sua parte. Se a sua cidade, o seu bairro, sua cidade, sua região, seu país for autossuficiente, quanto menos você depender de cabo elétrico ou de chegada de dutos, de sistemas em rede, para ter a sua energia, mais o seu país será seguro, mais o seu bairro será seguro, mais você será seguro. Então você não vai... E aí todos os países estão procurando cada um a sua fonte local mais adequada. Mas não vai acontecer de uma hora para outra, né? A transição energética não é algo... Por isso que a transição energética não é uma ruptura. Ela é uma transição, porque cada região do mundo, e às vezes dentro de um país grande como o Brasil, cada região do Brasil vai buscar a sua fonte ideal local, de energia local. O Nordeste é eólica e solar, o Norte provavelmente vai ser hidrelétrica e outra coisa, o Centro-Oeste biomassa, o Sudeste biomassa, vai ter uma nuclear aqui, outra ali de novo, vai ter Sul, etc. Tal. Gás natural ainda vai estar ali bordejando por um bom tempo, porque é uma fonte, apesar de tudo, ainda mais limpa do que um óleo combustível queimado em térmica. Então você vai ter essa transição. E aí a Europa é outra coisa, Estados Unidos é outra coisa, Japão, que não tem recurso natural quase nenhum, importa o GNL todo de Oman e do Catar, vai ter que buscar outras soluções, estão procurando até energia marítima, mineral energético, um monte de coisa. E por aí vai, a transição energética vai ocorrer. E aí qual é a ideia que a gente estava desenvolvendo inicialmente? É que o mundo árabe, olhando para isso hoje, você acha que esses caras que são governantes hoje visionários, já não são mais pastores de tendas, né? No meio do deserto. Esses caras são visionários. Tanto você vê aí Dubai, Abu Dhabi, todos esses lugares, o próprio Mohammed bin Salman na Arábia Saudita, são caras novos, relativamente novos,
Os seus herdeiros também são. Não vamos entrar aqui na discussão de se é negócio de democracia e tal, porque é uma questão de cultural. Esses caras sempre foram meio que monarquias ou chefias hereditárias. Mas esses caras estão olhando para o futuro dizendo assim, cara, daqui 30 anos, 40 anos, eu vou viver de quê? Porque eu me acostumei aqui. Meu pai, meu avô, meu bisavô viveram desse negócio aqui, de petróleo. Exportando na boa, com toda a estrutura já posta. Quando eu cheguei no auge, mudou o negócio. E agora? O que eu faço? Então, também aqui vão acontecer vocações diferentes. E aí, de novo, um recado, a gente trabalha com esse processo agora de atração de investimento e de interação entre o mundo árabe e o Brasil. Cada país, cada região dessa região do globo vai buscar também uma vocação e uma solução específica. Dubai encontrou, digamos assim, a área imobiliária, comércio, a qualidade de vida, o comércio, ser o hub de uma região, eventualmente um entreposto também com o Extremo Oriente, etc. e tal. Outros vão ter que buscar outras soluções, né? E é difícil, não é fácil não, tá? Agora, por exemplo, a Arábia Saudita tem uma coisa que conta muito, que é a questão da migração e da peregrinação, né? O turismo. Parte religiosa. A parte religiosa. Ela é ali a capital, de fato, do Islã. Então, aquilo é muito importante e vai ser mais importante à medida que o Islã cresce também na Europa, em outros lugares. A Indonésia é o maior país islâmico do mundo hoje. Então, assim, são países que nem árabes são, mas que se devotam ao islamismo. Então, tem alguma pista por aí. Tem pesquisa e tecnologia. Tem o uso da energia solar, já que aqui é muito abundante. Tem a questão dos recursos escassos do deserto e tal, da cultura de irrigação, de processo desse tipo. Então, assim, cada um vai ter que buscar a sua solução. E o Brasil é parte dessa solução. Eu não tenho a menor dúvida que o Brasil é parte dessa solução. Essa parte até de energético, não sei se fosse o amigo Sultan Al-Jaber, até o CEO da ADNOC, alguém do governo de Abu Dhabi, comentou que eles querem, quando vender o último barril de petróleo aqui nos Emirados, eles querem celebrar que eles conseguiram mudar a economia deles de forma geral, utilizando esse bem do solo, obviamente, e mudou uma economia total. O Brasil, você acha que a gente se posiciona dessa forma ou a gente não pensa tanto em trocar essa matéria-prima e mudar a dependência, não dependência, mas a importância da Petrobras ou do óleo e gás na nossa economia? Como que você... O Brasil tem uma situação diferente em relação a fontes renováveis na sua matriz, né? E na matriz elétrica, ou seja, produção de eletricidade, a gente já tem mais da metade renovável. Aliás, é o contrário. Na matriz elétrica, mais de 70% é renovável. Grandiosamente, nossa matriz é renovável. E da matriz energética, ou seja, inclusive já entra transporte, que é uma coisa que tem muito hidrocarboneto, mais da metade, beirando ali a metade da matriz energética brasileira já é renovável. Então o Brasil tem hoje um patamar de uso de fontes renováveis que os outros países estão almejando para 2030 e outros para 2050, cara. Caramba! Imagina. Então, a gente é um país que já fez a transição energética de uma certa forma, porque outros estão buscando isso, imagina, nesse horizonte. Porém, a gente não fez ainda com aquela consciência que existe hoje. A gente fez por necessidade, porque o nosso grande patrimônio, digamos, energético eram as hidrelétricas, eram os rios, a força da água dos rios. Eólica e solar, que hoje ocupam aí uma boa parte da matriz também, que são a segunda e a terceira fonte mais importantes, hoje, vem de 20 anos para cá. Tá? E petróleo e gás fica na matriz energética especificamente, estão ali estabilizados por conta do transporte, porque a nossa eletromobilidade ainda não é tão grande quanto poderá ser no futuro. Então você ainda tem muito carro a combustão, digamos assim, diesel, etc. e tal, que é normal. Então, assim, dito isso, né, quer dizer, do alto de quem já fez uma transição energética, comparar com os países árabes, você vai ver que o Brasil tem muito a contribuir mais, assim, de ensinar coisas e trocar experiências e fazer investimentos cruzados, etc. Inclusive, por exemplo, fertilizantes e outros derivados, petroquímicas e tal, que vão ter que ser substituídas também, senão você vai continuar usando petróleo do mesmo jeito, gás natural, etc. e tal. E nessas parcerias, esse ânimos está muito presente, do que procurar ele mesmo acelerar muito a sua transição energética. Agora, uma coisa é certa, você falou,
receitas petrolíferas ajudam a transformar, isso que Sultan Jaber afirmou, que o país dele, graças à receita de petróleo, consegue fazer a transição, é verdade. Se você só acelera a sua transição energética se você realmente cuidar dos recursos que você ainda precisa produzir de petróleo, de forma que eles gerem receitas governamentais importantes. Isso às vezes fere um pouco, que as pessoas dizem, então lá vem imposto maior, royalties maior, etc. Não, não necessariamente. Usar bem o que já está posto na lei, nas nossas leis, também ajuda. Já vale. É. Aí você diz, a gente já fez isso? Não, infelizmente não fizemos. O Brasil não utilizou os recursos petrolíferos para a sua transição energética ainda. Não usou. Uma beirada ínfima apareceu em pesquisa e tecnologia quando nós alteramos a lei lá que permite que parte do uso da cláusula de tecnologia do contrato de concessão, que é um royalty a mais, que fica lá dedicado a pesquisa e desenvolvimento, fosse usado em renováveis além de petróleo e gás. Ali entrou um pouquinho de dinheiro nas universidades, nos laboratórios, etc. Mas a maior parte dos recursos de petróleo hoje no Brasil é usada basicamente para fazer política social, econômica nos estados e nos municípios, da mesma forma que qualquer outro imposto. Então, quando se pleiteou, por exemplo, a liberação lá da Foz do Amazonas, margem equatorial, uma das coisas que eu disse lá à época que facilitaria muito a compreensão e o consenso sobre explorar essa última fronteira com todo o cuidado, com todos os apetrechos e tecnologias que fazem a Petrobras não ter nenhum vazamento na sua história de mais de 7 mil poços furados no offshore, nenhum vazamento em poço perfurado. Vazamentos houve, mas houve em situações de logística, de petróleo correndo, já produção contínua e tal. Mas furar um poço para descobrir petróleo e ter um vazamento ou um acidente, zero. Petrobras, na história toda dela, track record, zero. Com esse cuidado todo, explorar a margem equatorial geraria, ou poderá gerar, pelo menos por algum tempo, como eu disse, se o petróleo se estender o uso 40, 60 anos, vai que você use 30, 40 de royalties e receitas governamentais, nesse sentido até mais altos do que os convencionais, para devotar aos países, aos estados amazônicos e especialmente às populações e à economia da floresta em pé. Então, se você faz isso, você realmente acelera esse processo. Porque hoje, você vai ter COP agora em Belém, você está vendo que ali não tem saída. Da onde que vai sair a receita para transformar a economia da Amazônia? Numa coisa que renda para os ribeirinhos e para as populações de lá e, ao mesmo tempo, preserve a floresta. Papel importante. É caro fazer isso. Isso custa dinheiro. E tem que desenvolver uma economia inteligente e que, no começo, exige muito esforço e, portanto, subsídios. E não tem que se vergonha de falar isso, porque tudo que quebra gelo que o Estado precisa fazer ao invés da iniciativa privada, porque ninguém quer fazer por si só, ou é subsídio ou é serviço público. Sim. Então, isso é o Estado que cabe fazer. Com que dinheiro? Com que receita extra? Então, o que eu dizia na época, e continuo defendendo, é que, sim, a Petrobras seja autorizada, digamos, a fazer a exploração da margem equatorial como um todo, mais especificamente lá dos 180 quilômetros da Foz do Amazonas, do Amapá, e a 580 quilômetros da Foz do Amazonas, mar adentro, lá em cima, depois da pluma do rio, furar um poço para ver se tem petróleo lá, furar talvez 4, porque é uma campanha exploratória, e descobrir se há petróleo ou não, para depois ter outro processo de licenciamento, que é assim que acontece, as pessoas não lembram disso, acho que furou e saiu produzindo. Não, é para furar para achar. Achou, puxa a sonda, acabou, tampona, e você vai ter outro processo de licenciamento muito mais complexo do que esse, que vai dizer aonde que vai entregar a produção, para onde que ela vai escorrer, por onde que ela vai escoar, quando que ela vai chegar, quanto volume vai ser produzido por dia, etc, etc, etc. Então, o que a gente está procurando agora é essa licença para explorar, para buscar o petróleo, se tem ou não tem. Depois, outra para produzir. Isso vai levar mais 8 anos. Isso é coisa para 8 anos. Ô, Japão, tem um assunto que você falou aqui que pega para a gente bastante e eu queria reforçar em cima disso. A cultura árabe do ponto de vista de negociação. Né? Igual você falou. O cara está aqui. E às vezes o brasileiro não consegue perceber isso, porque cada um vem com a sua demanda e não consegue se colocar, às vezes, do lado de quem está aqui, né? Ele recebe gente do mundo inteiro,
para apresentar para projeto, para Imagina. fazer Pois parceria, para fazer o que for, né? Então, essa história da cultura árabe, do jeito árabe de negociar, é no tempo dele. Aqui a gente tem uma historinha que fala que quem planta tâmara, ou pelo menos era assim antes, não colhe tâmara, né? Eles pensam lá na frente. Então, queria que você reforçasse essa fala sua aí. Pô, Gustavo, é o seguinte, a primeira coisa, a pessoa tem que lembrar que nós somos árabes. Nós somos árabes? Somos. Nós somos descendentes de quê? Majoritariamente no Brasil, né? Eu, por acaso, tenho uma mãe francesa, né? Mas meu pai era brasileiro, descendente de português, holandês, etc. e tal, mas basicamente todos são portugueses, né? Ou portugueses, ou vindos escravizados vindo da África e indígenas, né? Mas o predominou, inclusive linguisticamente, portugueses. Os portugueses tiveram 700 anos. 7 séculos. Sabe o que é 700 anos? Muita raça. É o dobro que a idade do Brasil. Do Brasil. Quase o dobro da idade do Brasil, Sob domínio árabe. Verdade. Árabe. Os portugueses são altamente influenciados pelos árabes. Basta ver a quantidade de palavras que a gente tem em árabe. para o árabe. Verdade. Então, assim, para começar, na raiz, todo brasileiro é um pouquinho árabe. Quando não é, um muito árabe. Se for os mineiros, Tá? então... Sem nem saber. O cara nem se dá conta que ele é árabe, né? E aí, assim, não tem nada a ver com religião, necessariamente. Tô falando assim, com a... Culturalmente, A gente tá muita... Some-se a isso o fato de nós termos uma quantidade gigantesca de imigrantes de países árabes. Claro, majoritariamente sírio, libanês, ali do Crescente, mas de outros países também. E esses caras são antigos. Lá de trás tem os mascates, tem aqueles personagens da novela da Gabriela, os salins e tal, etc., que eram chamados de turcos irritantemente. Tá tudo errado, né? Se chamar um árabe de turco, ele fica super ofendido, com toda a razão, que não tem nada a ver com Aí vem da história do Império... Isso, porque na verdade eles vinham todos otomano. com passaportes turcos, porque eles eram parte do Império Otomano, mas eles vinham fugindo da opressão turca, justamente. Aí chamar ele de turco ainda Porra, é duplo ofensivo, né? Mas lá em São Paulo, principalmente, o turcão aí e tal. Verdade. Mas são árabes, sírios, libaneses, muitos cristãos, a maior parte, inclusive, e alguns muçulmanos também, drusos, etc. Então, assim, o Brasil tem muito da Arábia, né? Você tem aí, tem até uma postagem, depois vocês procuram, coloca lá, acho do Instagram, um pessoal que faz um trabalho muito bom no mundo árabe, que tem um nordestino, um vaqueiro nordestino, um gibão em cima de um cavalo, e ele pegou todos os apetrechos que o cara tem, do gibão, o chapéu, todos os tipos, os apetrechos do cavaleiro nordestino, são nomes árabes. São nomes árabes, todos são nomes árabes. Né? Comida também, cuscuz, uma opção de coisa árabe. Então, assim, no Nordeste, então, mais ainda. Camisa, cabis. Né? E aí, tudo, arroz, tudo. Então, muito. Alfaiate, almanac, tudo com tudo alface. Bom, enfim. Mas o que eu fiquei impressionado é que, assim, são as coisas do tradicional cavaleiro, vaqueiro nordestino, cara. A roupa do cara todas, os itens, item a item. Então, isso nos faz muito afins com os árabes, né? Afins que eu digo assim, afinidade muito grande. E é uma afinidade atávica, ou seja, é aquela afinidade por geracional que você não reconhece na hora, mas você tem uma familiaridade muito grande. E isso tem que ser uma vantagem. Para fazer mais negócio, né? Sem menosprezar ninguém, mas nós estamos muito mais próximos dos árabes do que um russo, do que um chinês, verdade, do que um japonês, e não do que um norueguês, norueguês, do que um francês. Entendeu? Porque nós somos ibéricos, inicialmente. A África também tem uma grande quantidade de influência islâmica e tal. Você tem todo o Magrebe, todo o Sahel, né? São países islâmicos e árabes, né? Quando não árabes, islâmicos pelo menos, né? Pelo menos isso. E, então, assim, isso tudo veio, faz parte da nossa história. Tanto os que vêm da África, você teve na Bahia, né, uma revolta muito famosa, e que foi causada por escravizados árabes, né, que falavam árabe. Né? Os malês vinham do Mali, atual Mali. E foi uma leva de gente que foi de lá e que fez praticamente uma revolução, né, em Salvador.
né? E eles eram todos ultra literatos e se comunicavam, faziam códigos. Era basicamente uma história de uma resistência gigantesca. Então a gente tem essa história muito familiar, mas que poucos árabes aqui conhecem. Às vezes eles mesmos se esquecem que eles tiveram 700 anos na Península Ibérica e que isso tabela com a nossa cultura portuguesa, luso, ibérica, etc. e tal. E a mesma coisa vale para a América Latina, tá? Toda a América Latina pode-se dizer a mesma coisa. Uns mais, outros menos, mas de toda forma, toda a Espanha, né, foi tomada, fora a parte norte ali, o País Basco, todo foi árabe, né? Na Luzia. E não utilizamos isso, né? Uma vantagem que a gente utiliza pouco. E como eu disse, porque é uma coisa invisível, atávica mesmo. Você sente, mas não sabe de onde vem. Verdade, né? tem uma... E agora, isso você tem que saber tirar, né? Porque você vai ter milhões de pessoas no Brasil, por exemplo, que são parentes ou descendentes de mascates, de pessoas que tinham comércio, pessoas que negociam, a vida inteira fizeram negociações, fizeram negócio, comércio, né? Intermediaram coisas. E isso não é ruim. O árabe, ele é tradicional isso, né? A pessoa vai dizer, vai no mundo árabe, então tem que pichinchar. Se o cara não pichinchar, o cara fica chateado. Isso é verdade. Ele gosta do exercício da negociação. Não, me dá isso que eu te dou aquilo. Não, então eu tiro daqui, você tira dali e tal. A gente faz... Então faz parte desse processo. Porque é o meio do mundo, não é à toa que é Middle East, o meio do mundo era aqui, né? Você tinha vários mapas árabes, né, que mostram, na biblioteca lá do Catar, a gente vê, e aqui também, muitos documentos, né, que a gente não tem acesso nos nossos livros de história, infelizmente, né, a cultura ocidental não chega a esse detalhamento da história dos impérios árabes, do mundo árabe, mas você tem vários mapas mostrando ali o Oriente Médio realmente como centro do mundo e ali onde passava tudo, né? Por isso que se desenvolveu essa cultura de negociação. E às vezes o brasileiro tem bons negócios na mão e vem com a ideia errada, quer algo imediato, não quer negociar, não quer entender essa parte cultural e deixa de fazer bons negócios, né? Desenvolveu essa história de que o petrodólar, os caras são ricos, eu sou esperto, aí eu vou dar uma volta nos caras, ou então nem é para dar volta, mas é assim, o dinheiro é fácil. Esses caras ganham dinheiro fácil, então eles vão investir no meu negócio dos sonhos. Como eu disse, isso não é verdade, isso é uma ilusão. Não venha com o seu negócio dos sonhos, porque não vai dar certo. Ninguém faz isso mais no mundo. Eu tenho uma curiosidade. Você chegou, carioca, começou como estagiário na Petrobras e chegou no cargo máximo da principal empresa brasileira, uma das principais do mundo, que é respeitado. Todo mundo aqui conhece Petrobras. E você, especificamente, todo mundo elogia muito o seu mandato como presidente. Você é um grande conhecedor não só do setor de óleo e gás, mas também dessa parte cultural. Você adquiriu isso, você morou fora, você foi para fora do Brasil para estar exposto com essa parte cultural? Como é que foi? Eu fui, quando eu terminei esse estágio na Braspetro, na Petrobras Internacional, eu resolvi que eu ia me dedicar a essa questão do óleo e gás. Na época, o óleo e gás não era uma coisa tão feia, né, quanto parece hoje, né? Era uma coisa bonita, era o setor, né, de excelência do mundo, tal, era a maior indústria do mundo e tal, mais complexa. E eu, como tinha saído daquela coisa e não podia ficar e tal mais, eu fui para um mestrado nessa área, petróleo e gás e de energia, na época ainda já de energia e meio ambiente. Era a época da Rio 92, ia acontecer a Rio 92, eu fui em 91 fazer um mestrado em energia, em política energética e ambiental na Universidade da Pensilvânia e, ao mesmo tempo, que era um sanduíche, né, eram os dois mestrados, no Instituto Francês de Petróleo e Economia de Petróleo, né, Economia de Petróleo lá. E esse foi um percurso que eu fui fazer assim, e não tinha havido ainda mudança no Brasil, né, o Brasil era totalmente monopólio ainda, não tinha perspectiva de trabalho, nada disso ainda. Mas eu acho que eu gostei muito do processo que eu vivi na Braspetro e fiquei muito ligado com isso, né? Pô, tem que trabalhar com isso, eu acho que E aí eu fiz essa trajetória graças a isso. E depois acabei, né, me encaminhando aí, quando eu voltei para o Brasil, a gente montou um time, era um time basicamente de pessoas ex-Petrobras, fiquei uns 30 anos aí fazendo trabalhos fora primeiro, porque não havia atividade no Brasil, depois que abriu o setor no Brasil, a gente também fez montou projetos, empreendimentos, empresas que vieram de fora que a gente assessorou, o trabalho técnico, basicamente trabalho técnico, né, estratégia de entrada, aquela coisa toda básica, e até que eu resolvi ir para o Rio Grande do Norte, por uma opção pessoal minha, a consultoria continuou caminhando, mas eu fui para lá
E lá virei secretário de energia, porque acabei me oferecendo lá para organizar o setor de energia lá, enfim, como cidadão que queria, né, se adaptar ali a uma nova casa, né, ofereci lá um processo, um trabalho lá para o governador Garibaldi na época, que acabou sendo realizado pela governadora Vilma, a partir de 2003 em frente. E aí nós fizemos um estado basicamente dependente de petróleo, que o Rio Grande do Norte era o maior, e ainda é, praticamente ainda disputa essa posição, o maior produtor de petróleo em terra do Brasil, né? Os campos ali da região de Mossoró, da Arthur Rodrigues, Canto do Amaro, etc. E então o Rio Grande do Norte era altamente dependente, ainda na final da década de 90, por ali, do petróleo. E a Secretaria de Energia que eu inaugurei ali, 2003, a gente olhou isso e disse, não, é um pouco esse job aí dos árabes tem agora, né? Só que guardadas as devidas proporções, evidentemente. Falou, cara, esse negócio vai acabar um dia, nós temos que buscar outra coisa. Aí a gente olhou e falou, pô, peraí, aqui tem vento pra caramba e sol pra caramba. E todo mundo acha isso, tinha que ser um cara de fora para ver isso, né? Porque o cara que tá lá já tá com, porra, esse sol escaldante, esse vento chato. Aí você olha e fala assim, pô, vento? Não, esse vento não é chato, esse vento é bom. Esse sol não é escaldante, esse sol é energia. Então, assim, fizemos o plano energético do Estado, implantamos, na época, cerca de 2 gigawatts de potência eólica, né, ao longo dos leilões federais. O Rio Grande do Norte passou à frente de todos os estados, na época já tinham outros que já tinham saído na frente, a gente passou todos na frente e virou o maior produtor de energia eólica em terra do Brasil. Hoje o Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia eólica do Brasil. E começou nessas... E solar também acompanha bem, porque solar tem uma diferença, porque solar é mais estendido, no Brasil todo tem sol, né? Mas o Rio Grande do Norte em vento é o mais competitivo de todos. Isso e agora a fronteira nova é o offshore, né? Você vai abrir agora no mar. Lá no Senado eu fiz o projeto de lei que regula como ocupar o mar de forma organizada, cuidadosa, etc. e tal, mas colocar energia eólica no mar e outros tipos, né? Energia de ondas, marés, correntes marítimas, tem vários tipos de energia que podem vir do mar. Então, portanto, é um projeto de energia offshore. Mas a ocupação, o esquadrinhamento, né, digamos assim, a titularidade do mar territorial brasileiro para a energia, regida por essa lei, esse projeto de lei que está lá agora, em últimas tramitações lá no Congresso Nacional, para a gente começar a ter no Brasil energia offshore também, que é uma energia, são máquinas muito maiores, fora da visão, do horizonte, etc., e das populações em volta, e de uma dimensão muito maior do que o que você tem hoje. Então você tem um potencial muito grande ainda lá. E aí a gente fez uma transição energética. Quer dizer, a gente fez o Rio Grande do Norte fez uma transição energética. Acabou-se, a gestão acabou em 2010, né? E aí continuou, né? Depois foi 2003 a 2010, mas depois disso continuou inercialmente a ganhar leilões e a continuar desenvolvendo. Chegamos aí a mais de 10 gigawatts. Caramba! É o que tem. Jean Paul, em cima disso que você está falando, assim, pelo que eu pude entender até agora, porque eu não tinha experiência, sabia muito pouco, ainda sei muito pouco desse mercado de óleo e gás. Né? Pela sua experiência, pelos seus relatos aqui e pelo que a gente sabe, Petrobras era uma das principais empresas de óleo e gás do mundo. Consequentemente, você tem várias empresas periféricas, consultores, prestadores de serviços que atuam diretamente na Petrobras, ou esse mercado periférico, e considerando que o Brasil, a gente é muito bem recebido no mundo árabe, né? Nessa região, você entende que empresas que atuam nesse setor no Brasil têm possibilidade de atuar fora, aqui no mundo árabe, tem necessidade, você enxerga oportunidade para essas empresas de atuarem aqui no mundo árabe? Gustavo, de duas formas. Dimensionalmente, eu posso dividir em duas formas a resposta. Primeiro, no próprio setor de petróleo existe oportunidade. Por quê? Porque você está ali num mercado mais exigente que você pode ter. A Petrobras, eu digo isso do alto de quem comandou a empresa, que é a maior empresa do Hemisfério Sul, e apresentou o melhor resultado da sua história, em 2023, uma história de 70 anos, o melhor resultado foi o ano que nós tivemos lá. Eu posso dizer a você que a Petrobras tem um grau de exigência dos mais elevados, se não o mais elevado do mundo. Então, hoje eu conheci um pouquinho o processo de procurement da Saudi Aramco, através dos nossos amigos lá, da Saudi Aramco principalmente, e também da ADNOC,
mas principalmente da Aramco, há uma exigibilidade muito grande também. Né? E claro, as majors, né, as hoje descendentes lá das 7 irmãs e tal, mas mudaram algumas de nome e outras de configuração, as majors, a própria Equinor, norueguesa, etc., também tem um padrão. Então a gente tem aí umas 10 empresas que tem um padrão top, uma Shell, uma Equinor, uma ADNOC, uma Saudi Aramco, uma Petronas, a própria Petrobras. Tem um clube aí de umas 10 ou 12 empresas que são as mais exigentes do mundo, padrão em tudo, em segurança industrial, em meio ambiente, em SMS, em governança, tudo mais. Então quem fornece para a Petrobras está preparado para fornecer para qualquer lugar do mundo. Grau de exigência, isso só no setor de petróleo. Mas o setor de petróleo, como a gente bem disse aqui já várias vezes, tem aí não os dias contados, mas as décadas contadas, né? E nós precisamos preparar para outras áreas. Aí você diz, pô, esse cara que fornece para essas indústrias tão exigentes, para essas pessoas tão exigentes, um setor tão complexo, Já tem o know-how, você né? acha que ele não está preparado para brincar de Playmobil em outro assunto? Porque o resto é Playmobil. Quem é petroleiro, quem explora e produz petróleo em alto mar, a 300, 400 quilômetros da costa, 7 quilômetros de profundidade, debaixo da terra, 3.000 lâminas d'água, esse cara está preparado. Por isso eu brincava muito que eólica offshore é Playmobil para a Petrobras. Solar é brincadeira de criança. Então, assim, sem desmerecer, estou dizendo assim, brincando numa boa. Tem o know-how, né? Qualquer atividade, eu dizia isso até em aulas inaugurais que a gente fez na Universidade de Petrobras, que a gente retomou lá na Petrobras agora. Tinha lá 2 ou 3 vezes me chamaram, olha, presidente, tem aqui uma turma que está se formando, vai começar e tal. E eu disse, que mensagem eu vou passar para essas pessoas? A mensagem era a seguinte, vocês não considerem que estão entrando num setor que está morrendo. Não considerem que vocês são a última geração perdida do setor de petróleo. Vocês são a geração da transição. Vocês vão conduzir a transição e estão preparados, dada a complexidade de uma plataforma de petróleo, uma FPSO dessa no mar, com óleo, gás correndo em cima, processamento de gás acontecendo dia e noite, 100 e tantas pessoas embarcadas, como eu disse, quilômetros de distância da costa. Isso é a operação mais complexa que pode existir. Você já olhou à distância a foto de uma refinaria? Entra no Google, agora entra aí, qualquer refinery, refinaria, qualquer refinaria de petróleo, pega a foto. Você já viu a complexidade de uma refinaria? É muito mais complicado do que qualquer indústria que você pode imaginar. Uma petroquímica também. Então, assim, quem está nesse ramo, tá pronto, inclusive na comunicação. Aí você diz, mas e o advogado? São os contratos mais complexos do mundo. Verdade. Os de petróleo. São contratos que regem, às vezes, 70 anos. Esse contrato que eu falei do Qatar, por exemplo, está desde 90. São contratos de 30, 40, 50 anos de produção. E ele adivinha, ele é como se o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ele é feito antes da descoberta, depois da descoberta a gente já tem que dizer o que vai acontecer depois. Então, contratos são contratos de 300 páginas, tá? Com anexos que tem outras 300 páginas. Não é brincadeira. Então, os contratos de concessão, os objetos regulatórios, o dia a dia dos relatórios que esses contratos geram, boletins de produção, planos de desenvolvimento, planos de avaliação de descoberta, etc. e tal, são complexíssimos. Então, para quem está do direito à engenharia, da química à economia, da gestão ao marketing, não existe setor mais complexo do que esse. Então, quem está preparado, com certeza, está preparado para qualquer coisa. E você, como presidente da Petrobras, rodou bastante aqui na região. E como você enxerga o timing da região do Oriente Médio hoje? O que você enxerga que a gente está vivendo agora, de período de oportunidade? Como que você vê? Esse que a gente está mencionando, né, essa visão que os governantes, principalmente, estão levando esses países, cada um deles na sua maneira, né, com a sua cultura, com as suas necessidades, a enfrentar essa transição energética. Lembrando, de novo, independente de gostar ou não gostar, esses países são o que são hoje graças ao petróleo. Verdade. Esquece outra coisa. Não tivesse o petróleo, eles seriam... financiou esse crescimento? Eles estariam tanto... Você vê que países que aproveitaram menos ou tiveram reservas menores, mas têm geografias semelhantes, não enriqueceram tanto. Vide Líbia, Argélia, Angola, outros casos. Então, assim, não é fácil chegar onde eles chegaram, mas há um benefício muito grande de uma receita gigantesca, historicamente, de décadas a fio, realmente de petrodólares e tal,
que eles reverteram investimento em infraestrutura, etc. e tal, construíram esses países. Então, esses países hoje são o que são graças ao petróleo. E a perspectiva da falta dessa grande matéria-prima que eles são donos, né, que eles têm a hegemonia, digamos, mundial, ela é presente em tudo. Então, em tudo que você for fazer negócio aqui, pense que você está trabalhando com um povo diferente, digamos, independente de ser saudita, Emirate, Kuwait e tal, etc. Mas você está falando com um povo que tem um relógio na cabeça. Ó, vai acabar o petróleo, eu preciso fazer alguma coisa. Então, ou ele está procurando uma boa oportunidade de investimento, aí não é para satisfazer o seu sonho pessoal, mas é para fazer negócio no Brasil ou na América Latina, ou ele está procurando alguma coisa, idealmente, que seja lá e cá, que tenha dois polos, onde eles investam em você e você, de alguma forma, dê algum retorno que invista nele. Então são negócios que a gente já falou aqui de a questão da proteína, a questão da exportação de produto agrícola, claro, básico, mas se você tiver intercâmbios tecnológicos, coisas da área de renováveis, construção civil, fruta, pedras, uma série de coisas que nós temos de matérias-primas que são interessantes para eles, mas que hoje transitam por outros lugares, ou transitam pela Europa, ou transitam para os Estados Unidos, ou via China, alguma coisa, e que você poderia ter eixos diretos de negociação e até de transição mesmo de negócio. Aproveitando a sua experiência, né, não só como CEO da Petrobras, mas como senador, né, a gente percebe, eu estou aqui há 3 anos, eu vim para cá, estava tendo a Expo 2020, então a gente teve muitos governantes do Brasil, prefeitos, deputados, governadores vindo, e a gente percebe que mas vem para um evento de 1 semana, 2 semanas, vai embora, e a gente não vê muita coisa assim concreta ou do ponto de vista sistemático, né? Porque a gente sente falta, pensando na bilateralidade, de como o Brasil, ou a cidade, ou o estado se apresentar para esse lado do mundo aqui com os seus potenciais. Tem alguma dica? Você imagina, você enxerga alguma forma de que você possa apresentar, de reforçar isso, de tem que estar aqui, tem que estar se vendendo, ou se apresentando. Como você fazia como presidente. Né? Eu acho que uma coisa que eu aprendi bem, assim, antes de Petrobras e durante esse processo de Petrobras, é que o improviso não funciona nesse caso, né? Você vir para cá para depois ver o que dá. Eu vou lá, que aí eu vou encontrar uns árabes lá. No decorrer da conversa a gente descobre o que vai rolar. Não é assim. Então tem que vir separada. Traga suas coisas preparadas, sua mente pronta, seu objetivo bem desenhado. E todo o material de suporte que você puder. Pessoas, mapas, planilha, etc. Tudo pronto para você realmente engatar alguma coisa, porque você realmente pode precisar de levar a negociação, tantos dias quanto for necessário, até um momento em que você já tem que, de fato, começar a fazer algum negócio. Não é esperar voltar para, agora quando eu chegar lá em casa eu vejo e mando um e-mail para o cara e começa de novo, morre o negócio. Então, assim, essa é a primeira lição. E a outra coisa, quem sou eu para dar lição, mas enfim, a primeira dica, né? E a segunda é aquilo que eu digo, assim, ter a compreensão de que essas pessoas, em tese, não precisam de você, né? Esses caras não estão atrás de você, você não é a última coisa, a última Coca-Cola do deserto, literalmente. Você é mais um que está aqui batendo na porta. Então você tem que realmente ser focado, objetivo, e tem que apresentar alguma coisa que interesse ao investidor daqui, ao interlocutor, pelo interesse dele. Não é acreditar que ele vai te ajudar porque é bonzinho ou porque tem dinheiro sobrando. Não é isso que acontece. Esses países agora estão voltados para o investimento no país deles. Trazer retorno para cá, para a região. Você vê que a Arábia Saudita está claramente nisso aí. Ela estava num ritmo totalmente Dubai, né? E de repente ele deu uma meia trava, pensou de novo, falou, opa, peraí, dá para ser Dubai, mas eu vou fazer uma abertura, as mulheres vão dirigir carro, não sei o que tal, tudo isso está indo ainda bem, vou trazer o futebol. Mas você vê, o negócio do futebol mesmo já diferenciou. Né? Enquanto um ou outro país, o próprio Qatar estava fazendo isso, etc., investir em comprar um clube europeu, hoje os caras estão montando os clubes na Arábia Saudita, fazendo um campeonato. Não se espante se dentro de menos de uma década você tiver
grandes eventos de futebol aqui com grandes times sauditas na Arábia Saudita. E o cara pagando ingresso, ao invés de ir lá no Santiago Bernabéu ou sei lá o quê, Vem pra cá. vai vir pra cá pra ver os caras jogarem. A gente teve a oportunidade em fevereiro agora visitar o PIF, né, que é o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, e o que eles falam é isso: eu não tenho como. Eu tenho um país para construir aqui, não tem como eu pegar o dinheiro daqui Jogar para fora, testar com você, né? Eu tenho que investir aqui. Os outros, o chinês ainda tem uma razão de fazer isso, porque ele depende de comida e energia dos outros. Mas se você tem até a própria energia durante um bom tempo, por que você não vai construir seu país primeiro, né? Agora, outra coisa que você falou que é importante, assim, delegações vêm e vão, muitas... Evidentemente que, assim, delegações desse tipo, não é só do brasileiro, não, de todo tipo, tende a ter uma perda muito grande. As perdas, né, operacionais são grandes. Vem, às vezes, 20 pessoas, não sei quantos dias, no final das contas, um faz um negócio ou dois. Isso não é muito diferente, não, porque às vezes o negócio é mais oba-oba, sair para visitar, coisa... O cara nem se preparou, como eu disse aqui, chega aqui na surpresa e tal, vai conhecer, se deslumbrar um pouco. Na segunda, terceira, quarta vez é que ele vai conseguir fazer alguma coisa. Mas é de se dizer que já houve uma bela evolução, né? Por exemplo, Itamaraty funciona bem mais efetivamente. Os diplomatas daqui estão bem mais interessados em ajudar e qualificar. É claro que não é função deles fazer negócio, fazer intermediação de nada. Não é a função do Itamaraty, é uma coisa muito rígida nesse sentido. Grupos como o LID e outros que têm se instalado aqui, o Invest São Paulo, outro dia estava aqui, a gente estava vendo, estão instalados aqui também. Então, assim, as pessoas começam a se instalar mais próximas, e como vocês mesmos sabem, aqui existe essa coisa do trato constante, de tomar um café, de almoçar, de interagir o tempo todo, senão o negócio fenece naturalmente. Eles têm essa cultura, né, de sentar junto, ficar ali conversando e tal, não matando o tempo, mas alimentando o relacionamento. E quando a gente criou lá no Senado, o Grupo Parlamentar Brasil Países Árabes foi justamente para começar uma interação também regular entre governos e parlamentos dos países, né? E isso resultou em muitas coisas. Por exemplo, infelizmente a gente foi atropelado na época pelo Covid, a gente queria ter feito mais eventos presenciais. Mas a gente adiantou muito a questão das finanças islâmicas. Pouca gente fala, mas é muito importante. Nós, na época do Senado, conseguimos evoluir muito os debates sobre finanças islâmicas, inclusive com alguns projetos de lei e resoluções de Banco Central e tudo que até o próprio pessoal do Banco Central atual deve herdar, o próprio presidente atual do Banco Central que acabou de entrar vai poder desenvolver um pouco isso, se for devidamente induzido, que são os mecanismos de financiamento e instrumentos de finanças islâmicas, né? Sharia, né? Que são importantíssimos para esses investidores fazerem negócio no Brasil e que não tem necessariamente correspondência nas regras financeiras brasileiras. Então tem muitas ferramentas financeiras que a gente vai poder desenvolver e aí vão um pouco desencalacrar, né, algumas situações de financiamento direto. Mas muito importante, eu queria comentar um pouco mais essa ala parlamentar árabe. Como é que é? Conta um pouco mais. Na época, em 2019, eu resgatei uma coisa que já existia antes, até pela essa afinidade que eu tinha, dizer que, esse negócio do mundo árabe está meio afastado a gente daqui e tal. Vamos resgatar aquela história lá de 2013 e tal, da delegação presidencial, tudo. E aí eu tirei do arquivo lá um grupo parlamentar Brasil Países Árabes. E eu preferi fazer isso ao invés de apenas os grupos individuais, porque tem os grupos parlamentares com Emirados, grupo parlamentar com Catar, cada país tem. Mas esse aí era uma espécie de guarda-chuva que a gente criou por conta dessa mentalidade dos países árabes unidos, né? Juntar todos eles e trabalhar junto a cultura, o processo, as próprias finanças islâmicas, os comércios, né? Os trade-offs aí de intermediações e comércio exterior, etc. E isso deu muito certo, a gente reuniu o grupo de senadores, conseguiu o número regular de assinaturas, passou no plenário e passou a atuar como grupo parlamentar. E quando eu saí, agora eu era o presidente, quando eu saí agora nessa legislatura, fui conversar com o senador Nelson Trade, recuperamos esse grupo de novo, mais uma vez, né? Quer dizer, ele tinha ficado meio stand-by, e agora nós vamos começar a trabalhar de novo. Isso eu propus a ele que fosse secretário-geral, então eu fiquei como secretário-geral externo, que aí não preciso ser senador necessariamente, mas trabalhar
o dia a dia, o expediente do grupo, e o senador Nelsinho Trade, do Mato Grosso do Sul, como presidente, e os demais parlamentares que vão ser reconvocados para reconfirmar suas assinaturas, e os novos que quiserem participar também. Então, esse grupo é importante porque ele vai semear um pouco a questão de, eventualmente, esses parlamentares ajudarem os seus estados, principalmente os senadores que são representantes diretos de cada estado, 3 por estado, a fazer um diálogo com esses países árabes diretamente e, eventualmente, estar presente em alguns eventos, fazerem parte de iniciativas legislativas interessantes, né? Delegações também, porque não comerciais, de investimento externo, etc. E de forma organizada, né? Porque para não sair de forma cada um de um lado. A ideia, inclusive, é criar um Instituto Brasil Países Árabes que se apoia ou dê apoio a esse grupo parlamentar, mas que extrapole isso nos intercâmbios culturais, comerciais, junto com a Câmara de Comércio, Brasil Países Árabes, né, Câmara de Comércio que é super bem sucedida, né, sediada em São Paulo, junto com alguns grupos, Instituto Halal e outros, a gente trabalhar junto esse processo. Isso é tão sério, porque se você tem conta num banco árabe, por exemplo, pessoa física, vou dar um exemplo mais simples, você tem conta no banco árabe e você tem um cartão de crédito. E se você vai passar numa loja de bebida, por exemplo, ele não passa. Não passa, é verdade. A lei Sharia. Por causa da lei da Sharia. Então isso vai, no mínimo aqui, imagina para fazer negócio, para fazer investimento fora. O empréstimo, o juro, por exemplo, é uma coisa condenada pela Sharia e tal. Então você faz outras formas de financiamento. O financiamento é feito de uma forma diferente. Agora que é um tempo muito curto para a gente ficar explicando esse processo, é mais complexo. Mas, em outras palavras, muitas vezes o financiamento é feito como se você fosse partícipe da construção do empreendimento, né? E aí você coloca o dinheiro praticamente como proprietário e depois tira o retorno disso aí. Uhum. Mas a usura, né, digamos assim, cobrar juro por dinheiro, não pode. Então você tem várias coisas que você tem que contornar essa proibição. Agora, não impede nada. O mundo árabe vive normalmente a vida financeira como qualquer outro país. Hoje é o principal centro financeiro da região. Exatamente. Nova Suíça, dessa época, Nova Suíça. E há, inclusive, ferramentas que são muito interessantes, porque, justamente por tentar não necessariamente contornar, mas cumprir essa lei, que é uma coisa que eticamente faz sentido, né? Ele acaba tendo uma criatividade e gerando umas ferramentas mais eficientes até do que a gente está habituado a usar. Mas é uma baita iniciativa, isso mostra do futuro para essa parte do mundo, né? Então, bem interessante. Espero que a gente consiga colaborar de alguma forma em breve com essa iniciativa de vocês. O Instituto Brasil Países Árabes. A gente ainda vai criar, deve ficar pronto lá para junho do ano que vem. A gente vai esperar a virada agora dos mandatos presidenciais da Câmara e do Senado e deve tomar essa iniciativa lá com os senadores que se interessam, né, por esse. Tem muitos senadores que são presidentes desses grupos parlamentares individuais, né, com os países. Tem outros que se interessam pelo negócio, o investimento dos seus estados de países árabes, como também tem grupos com a China, tem grupo com o Japão, enfim, tem grupos parlamentares Brasil, países em geral, né? Mas esses países árabes é bem interessante, a gente vai dividir em subgrupos, né, com Magreb, Sahel, que são países bem diferentes, né, Norte da África ali, Centro da África ali, países árabes islâmicos ali, depois Golfo e Crescente, né, que envolve ali o do Iraque até o Líbano e tal. Mas já até aproximando para o final da nossa conversa, tem um assunto que eu tive recentemente numa entrevista, acompanhando uma entrevista do nosso amigo Bruno Meyer, do Show Business na Jovem Pan, com um amigo seu, Cristiano Pinto, da Shell, presidente da Shell. Sim. E se fala muito da questão de sustentabilidade nesse setor, que aqui também é muito sério, eles querem zerar a emissão de carbono nos próximos anos. Como que você vê isso como um negócio nesse mercado de óleo e gás, a parte sustentável? A gente pergunta, porque a gente não tinha abordado isso aí. O mundo do petróleo, ele não passa só pela substituição do petróleo como matriz, né? Ele passa também pela descarbonização das suas operações e, eventualmente, a compensação por meio de crédito. E aí, de novo, a gente cai na história das receitas advindas do petróleo que beneficiam a sustentabilidade do meio ambiente, a substituição e, eventualmente, até preservação de ambientes específicos, como a Amazônia, Caatinga, Pantanal e outros. Então, assim, a humanidade, e principalmente no caso o Brasil especificamente, está mais sob nosso controle, precisa saber usar esse recurso. E esse é um recurso
público, porque as reservas minerais, as reservas de petróleo, são reservas do Brasil. Elas não são de um ou de outro, elas são concessões para exploração e produção, dadas a privados e empresas estatais, enfim, tudo, mas que pagam de volta, além dos impostos da atividade comercial normal, pagam royalties, pagam participações, pagam, enfim, mineração também tem lá seu royalty, tudo isso. Então, esse recurso, ele, além de construir o orçamento público, etc. e tal, da saúde, educação, segurança e tal, ele precisa também estar na transformação energética, na transformação ecológica, que a gente chama. Há uma diferença clara, né? Transição energética é uma coisa, você trocar a matriz, etc. e tal, tá circunscrita ao mundo da energia, a quem produz energia. E transformação ecológica é um ambiente muito maior. Porque transformação energética, da qual faz parte a transição energética, transformação ecológica é mudar o seu hábito de consumo. Você muda o consumidor também. Além de você mudar quem produz, você muda quem consome. Então, o cara não é só o cara que vai exigir um tecido reciclável, etc. e tal. Não é só essa pessoa que precisa ter um grau de consciência extremo, grande e tal. É o que é induzido pelo governo também. A eletromobilidade, por exemplo. Né? No transporte público, ela é ultra necessária. Não tem como escapar disso. Ah, mas eu vou ter um Tesla, não sei das quantas elétricas. Isso é detalhe, você não faz diferença no processo. Claro que em massa, num país, Europa, Noruega, etc. e tal, você adquire escala, mas aí também é induzido pelo governo. Você vê que tudo que lá, a Noruega, por exemplo, o recorde aí de venda de carros elétricos, etc., subsidiado pelo governo. O estacionamento é facilitado, não sei o que, o preço é mais baixo, está subsidiado. Então o governo é partícipe. Então, fora as iniciativas isoladas do cara que pode comprar porque quer ou ser consciente ou tirar onda com os amigos, os outros são... O governo tem que estar dentro da transformação ecológica. Do contrário, o consumidor, ele no seu conforto individual, ele não faz transição. Verdade. Ele prefere, ele diz, cara, eu continuo passando por gasolina, abastecendo meu carro e usando meu carro naturalmente. Que não é um hábito, né? Fazer isso, eu vou pro meu trabalho, produzir outra coisa. Eu não estou preocupado com isso, eu até estou preocupado, mas eu não posso fazer muita coisa. Ele acha que não consegue. Então você tem que induzir transformação ecológica através de estados, dos estados nacionais. Os estados nacionais, e para isso, de novo, precisa de dinheiro, etc. e tal. Esse processo, por exemplo, da eletromobilidade e transporte público, que aqui no mundo árabe, por exemplo, não está tão presente, porque você não precisa de transporte público, você não foi criado com a cultura do transporte público, todo mundo tinha petróleo barato, né? Mas quando o árabe, de novo, aquele negócio, a gente tem que aprender eles e eles têm que aprender sobre a gente. Quando o cara vai daqui para lá, ele também tem que ter essa consciência que o colombiano, o argentino, o brasileiro, o chileno, né, o peruano, o paraguaio, ele tem uma necessidade de políticas públicas e transporte público. Ele foi criado numa mentalidade ocidentalizada, desse caso, positivamente, de que transporte público, vindo de Europa, etc., essa mentalidade, nem é tanto americana, mas mais europeia, transporte público é bom. Então eu quero metrô, eu quero ônibus, eu quero até o transporte mais individualizado, que é o táxi ou o Uber e tal, mas eu quero essas coisas funcionando. Agora, e aí por que a eletromobilidade é importante? Porque hoje, em Natal, na cidade onde eu fui candidato a prefeito em 2020, eu fui interagir com pessoas e fiquei espantado com uma coisa. Fui falar com uma senhora na Zona Norte de Natal e ela disse, senador, na época do senador Jean e tal, era o nome lá que a gente usou para... o seguinte, eu tô gastando mais de ônibus para ir à praia em Ponta Negra do que de Uber. Quando eu vou domingo para a praia, da Zona Norte de Natal, eu pego 2 ônibus. Cada passagem custava, sei lá, R$4, R$3,90, R$3,80 e tal. Eram 4 ou 5 da família. Eu pego um Uber com 4 pessoas, me espremo no Uber, chego em Ponta Negra mais barato do que pegando 2 ônibus. Caramba. Aí eu disse, pô, tem uma coisa errada aí, cara. Como é que o transporte público pode custar mais caro do que o transporte privado ou quase privado? Tá tudo errado. Alguma coisa vai acontecer em breve. E isso não é só em Natal, provavelmente em São Paulo agora, se você fizer uma pesquisa, o cara pega 2, 3 ônibus, ele vai também gastar mais do que de Uber. Então isso é uma indução errada a maior consumo, maior poluição, individualização, etc. Tal. Então, além dos déficits que a gente já tem, que são históricos, de ônibus ruim, mal climatizado, desconfortável, velho, etc. e tal, demorado, lotado, tal, trem cheio também, tudo isso. Além desse déficit, nós ainda vamos ter que compensar o fato de que a tarifa é alta demais. Verdade.
Olha o desafio que a gente tem. Então, É uma nova alto corrida do lá, ouro. pessoal, da política pública. Vamos pensar em transição energética como transformação ecológica, mas vamos ajudar o consumidor final a realmente fazer a sua transformação, porque do contrário, ele vai continuar comprando roupa na marquinha, aí não vou mencionar aqui, nas marquinhas aí Não muda, de roupa descartável, E não né? muda. Vai continuar usando plástico em talher, em coisa, negócio para embalar um guardanapo de papel num Verdade. plástico. É, verdade. Porra. Não tem sentido. Né? E vai continuar andando de Uber, 4, 5 espremidos no Uber para não pagar o ônibus, porque o ônibus, além de não prestar, é mais caro. Então, assim, tem muita coisa. A gente tem muita coisa para trabalhar. Muita coisa para trabalhar. Ô Jean, qual que é a sua opinião, né, de maneira geral, assim, como você enxerga que a população brasileira vê a Petrobras? Ou enxerga o papel da Petrobras? Eu acho, são duas gerações diferentes, né? Ainda tem muita geração que admira muito a Petrobras e sabe o grande valor que ela tem de todo, como um todo, historicamente. Acompanhou, ouviu dizer e estudou e trabalhou muito na cabeça a questão da conquista que foi a Petrobras como executora de um monopólio num país que não tinha interesse, as internacionais não tinham interesse ou diziam que não tinha petróleo, e que venceu todas essas barreiras e passou a ser a maior empresa offshore, a mais reconhecida do mundo. Inclusive, também tive a honra de receber esse prêmio de novo, agora já em 2024, lá na OTC, a maior feira de offshore do mundo. A Petrobras tinha parado de receber esse prêmio, voltou a receber, a melhor operadora offshore do mundo. Então, muita gente tem essa marca, está muito presente, mas infelizmente na época que eu estava lá, a gente fez pesquisas, estudos para trabalhar essa questão, a gente percebeu que a galera mais nova associa muito a Petrobras só a preço da gasolina, mais nada. A Petrobras é gasolina, posto e tal, mesmo assim. Meus filhos, por exemplo, não dirigem, não têm interesse em ter carro. Uhum. Eles andam de Uber, ou de ônibus, ou de bicicleta elétrica, ou de não sei o quê. Moram no Rio de Janeiro. Então, assim, tem uma geração que nem carro quer ter. Então, essa próxima, então, nem com o preço da gasolina ela vai... Então, a Petrobras tem um desafio hoje perante essas novas gerações. Realmente é um desafio difícil de se associar com o fato de ser uma empresa provedora de energias, de solução de energia, de explicar o que é a energia, de onde que vem a energia, que é necessária para tudo. Se não, o pior exemplo para um pessoal da nova geração é assim, tipo, onde você vai carregar seu celular, meu filho? Entendeu? Na pior das hipóteses, o cara tá lá no Instagram, acabou a bateria. Tá, de onde é que vem isso aí que acende o celular? Alguém tá lá na chuva e no sol produzindo isso, fazendo alguma coisa girar, alguma coisa se mexer. Como eu disse, energia local, é o vento, ou é o solar. Alguém tem que manter essas coisas funcionando. Quem é que está lá? Por quê? Então, isso está meio longe ainda da realidade. É que nem alguns da geração anterior acham que leite vem da caixinha. Né? Não é da... A geração futura, energia vem da caixinha. Da caixinha, Tipo, alguém produziu laranja para espremer e botar ali, né? Ou no mínimo foi no laboratório e fez um troço parecido com laranja para botar ali. E o leite é a mesma coisa. Agora tem a geração, e muita gente mesmo, cara, tô falando até de gente até de outras gerações, que a energia dá em árvore, assim, acende a luz, tá ali a energia. No botão, assim, entendeu? E se tem uma das coisas, são duas coisas que vão sobreviver a qualquer geração. Uma é energia, necessidade por energia. Verdade. E claro, as outras básicas, água, comida e tal, não vou nem falar disso, que é óbvio, né? Mas a outra é logística. Assim, você não vai ter outro jeito, a não ser que você realmente passe aí pro futurismo do Star Trek, né? De pegar esse copo e ele aparecer lá no Rio de Janeiro em 5 segundos. Desmaterializar isso, rematerializar lá. Não tem. Você tem que levar este copo. Se você quiser este copo, exatamente, esse aqui, marcar ele aqui, levar para lá, você vai ter que transportar ele, colocar em algum container, alguma coisa, e levar ele para lá. Ou botar numa mala, no bolso. Alguém tem que levar esse troço. Então tem duas coisas que não tem como fugir. Logística e energia. Claro que o resto, como eu disse, comida e tal, segurança alimentar e a parte de segurança hídrica também estão meio que acompanhados a isso. E eu diria que o quinto ponto essencial para a humanidade é representatividade democrática. De alguma forma, você ser representado pelos seus líderes. Que aí é na parte mais de ciência política, da política e tal. E aí a gente entra num mundo até que não dá tempo mais de desenvolver, que é assim, que tipo de democracia? O chinês é democrático, o árabe é democrático. Cada um tem a sua cultura e é preciso respeitar isso.
É claro que há regimes de exceção, sim. Há ditaduras no mundo, tanto de esquerda quanto de direita. Mas existem regimes que, se para o olho mais desavisado e mais fechado não parecem democráticos, de alguma forma eles refletem a representatividade daquele povo pelo histórico que ele viveu. E eu diria que isso se aplica aos países árabes, por exemplo. Verdade. Como também se aplica à China e outros países. Então, assim, as culturas são diferentes, né, cara? A gente foi colonizado e catequizado para ser europeu, entre aspas, né? Mesmo com toda essa mistura de povos aí que a gente viveu aqui, tanto os escravizados quanto os explorados e aniquilados, que foram os indígenas e tal, a gente meio que se impôs, né? Se impôs a nós um modelo católico, branco, europeu, né? E tal. E a gente tem essa visão. Então todo país tem que ser mais ou menos como a gente é. Verdade. Não é necessariamente assim. Se a gente respeitar e souber lidar com isso, a gente consegue fazer negócio, ser amigo, ter pontos culturais em comum e viver em paz. Isso aí. Jean, muito bom o papo, muito enriquecedor ter você aqui com a gente. Eu espero que seja o primeiro de muitos aqui, que você nos visite com mais frequência agora. Com certeza. É um prazer ter você aqui, estar próximo, de escutar isso de você, que saiu de estagiário da Petrobras para o cargo máximo e agora fazendo outras coisas, que aí para o próximo episódio a gente vai abordar mais. A quinta fase da vida. A quinta fase. E aí eu queria agradecer novamente, foi muito gostoso esse papo, muito conhecimento. E se quiser deixar algum recado aí pro pessoal que nos escuta no Brasil, aqui em Dubai, qualquer lugar, no Beyond Borders, que é nosso podcast aqui em Dubai. Uma honra ter você de novo. Obrigado pelo papo, cara. Muito bom. Não, o recado que eu quero passar é dar parabéns a você, Gustavo. Trabalho, como eu disse na abertura aqui, esse é um trabalho muito importante. E é realmente um trabalho de desbravar fronteiras. O Marco Polo e outros, né, que são grandes aventureiros, né, e descobridores e tal. Os próprios descobridores europeus, aí, com todo esse processo aí colonial depois, mas... foram pessoas que desbravaram o mar, que se atiraram o mar adentro e foram conhecer outros povos e tal. Tem essa parte, assim, digamos, romântica ou poética da coisa, mas que no fundo requer muita coragem, tá? Verdade. Então, vocês estão de parabéns pela coragem que vocês têm aí de enfrentar isso no mundo moderno, que é um mundo bem difícil. Se os outros enfrentaram ondas e animais inventados pela mística lá do marítima, vocês estão enfrentando uma era de comunicação complicada, Verdade. fake news, de preconceitos, etc. Então, assim, é a mesma coisa modernamente. Jean Paul, para mim foi uma honra. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo que foi o host que te trouxe para o podcast, mas realmente foi uma aula, uma honra para a gente e, como o Rodrigo disse, que seja o primeiro de vários. Né? Valeu, um abraço. junto. Obrigado. Nos sigam nas redes sociais aí. Isso. E para mais o próximo episódio. Obrigado, Jean Paul. Até a próxima. Obrigado. Até mais. Pessoal. Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau. Chega um pouquinho para trás de você, que aí a gente tira uma foto aqui, ó. Um pouco mais para frente. Isso. Agora só olha aqui para a câmera, dá o beleza, que aí já corta no vídeo. Boa. Show. Eu só vou entrar ali rapidinho Ah, no você quer? também. Pra botar aqui rapidinho. Ah, boa. Olha lá. Hum. Acabou. Jean, muito bom, Show. cara. Bola, que isso. Que Valeu. aula. Começa a falar de petróleo, vai lá para a história. É muito conteúdo. Não, mas papo bom, cara.